Mais uma pergunta relevante, ainda aqui quanto a agentes públicos. O agente público pode ser defendido judicial ou administrativamente pela advocacia pública? Essa é uma questão sempre controversa, tá? O ponto aqui é o agente público que participa de uma licitação. Lá na frente, ele vem a ser processado, seja na área da improbidade administrativa, seja em um processo penal, seja perante um tribunal de contas, ele está sendo investigado, eventualmente processado, por um ilícito cometido durante a licitação, tá? Ele pode usar a advocacia pública, portanto, a Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, a Advocacia Geral da União, Procuradoria Federal, para fazer a sua defesa? Veja o que a lei diz. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação, ou seja, toda licitação passa necessariamente pelo órgão de assessoria jurídica da administração, passa pela Procuradoria, beleza? Primeiro ponto aí, então, toda licitação vai passar por esse órgão de assessoria. Aí o parágrafo 1º. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade, ok? Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Beleza, a lei trouxe aqui uns requisitos para o parecer jurídico. Então vemos que obrigatoriamente tem que ter um parecer jurídico, que ele deve cumprir alguns requisitos. E aí, o artigo 10 vai chegar na parte da defesa pela advocacia pública, olha só. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem defender-se na esfera administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico, elaborado na forma do parágrafo 1º do artigo 53 desta lei, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Olha só aqui o ponto, então. Se a Procuradoria faz o parecer, tá? Fez o parecer na licitação, falou, olha, agente público, pode fazer isso daí porque é legal. Se o agente público, posteriormente, venha a ser investigado, processado, por causa desse mesmo ato que a Procuradoria emitiu parecer autorizando, ele pode, mas é só um pode, tá? É facultativo, é a critério do agente público. Ele pode usar a advocacia pública para fazer a sua defesa pessoal, tá? E veja que faz sentido, né? Porque pensa o raciocínio da autoridade, né? Se a advocacia pública fez um parecer e por causa desse parecer ele está sendo processado, ele pode nem confiar, né? Falar, quer saber, esse procurador aí já errou na hora do parecer, vai errar na minha defesa também, sabe? Por isso que é opcional por parte do agente público ter essa defesa feita pelo órgão de assessoramento jurídico, tá? Em regra, procuradoria, né? E aí o parágrafo 1º vai colocar algumas limitações aqui pra gente. Não se aplica o disposto no caput desse artigo quando provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial, tá? Então, se no processo tiver prova da prática de ato ilícito doloso, não vai ter essa defesa pela advocacia pública. É meio problemático, tá? Esse inciso 2 aqui. Ele é problemático porque, assim, nós aprendemos lá em processo, né, que provas são justamente aqueles elementos que eles são constituídos perante o contraditório de um processo judicial, tá? Se não teve o contraditório de um processo, nós não temos necessariamente uma prova. Então, se o processo está no começo, tá? Ainda não teve essa produção de provas processual, de modo que a advocacia pública tem sim que fazer essa defesa do agente público, da autoridade que está sendo processada aqui, justamente porque no início a gente ainda não tem essas provas, ok? Parágrafo 2º.
Aplica-se o disposto no caput desse artigo, inclusive na hipótese de o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado, tá? Esse parágrafo segundo é porque é muito comum esse agente que está sendo processado ser um agente político, tá? Que tem um mandato eletivo ali, em regra de 4 anos, 8 se for senador, né? Mas em regra 4. E aí é comum que ele seja processado depois que termina o mandato. Com prefeitos, então, essa é praticamente a regra, sabe? Para esses casos, o parágrafo segundo já deixa claro, não, se ele cometeu o ato na qualidade de agente público, ele vai ter direito a essa defesa pela advocacia pública, tá? E aqui uma tabelinha só para ficar bem clara aqui as nossas regras e exceções, né? Então, a defesa dos agentes públicos realizada pela advocacia pública. Quais são as regras? Vale para a esfera administrativa, controladora ou judicial, o ato praticado seguindo o parecer jurídico e o agente pode recusar essa defesa. Não se aplica caso o agente não tenha seguido o parecer jurídico ou haja prova de ilícito doloso, beleza? Esse assunto todo aqui que nós acabamos de ver, tratando aí da defesa dos agentes públicos pela advocacia pública, está submetido à ADI perante o STF, tá? Só que essa ADI ainda não foi julgada para que a gente altere esse quadro aqui, ok? O fundamento principal dessa ADI vem da ANAP, que é a Associação Nacional dos Procuradores de Estado, falando, olha, nesse caso aqui, uma lei federal criou novas atribuições para um órgão público estadual, tá? E municipal também, que é o caso das PGEs e das PGMs, tá? Por isso que, segundo essa ADI, esse artigo 10 e os seus parágrafos, eles teriam aplicabilidade apenas na esfera federal, ok? Concordo totalmente com essa interpretação, inclusive acho que é isso que o STF declarará mesmo, tá? Que para que esse artigo 10 tenha aplicabilidade nos âmbitos estaduais e municipais, tem que ter uma lei estadual ou uma lei municipal com redação semelhante. Nesse sentido, esse artigo 10 não seria uma norma nacional, seria uma norma meramente federal, aplicável para a União. Mas esse assunto ainda não está decidido. Beleza? Quando ele for decidido em definitivo, certamente eu regravo essa aula, ou pelo menos esse trecho da aula, para deixar esse assunto esclarecido aí para todo mundo. Mas no momento o que vale é isso. O artigo 10 tem redação vigente, ok?